Olá, sejam muito bem-vindos em mais um podcast. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a doutora Carla Bertin. Ela é advogada e ela tem um filho também, pré-adolescente, hoje autista, e ela é especialista em crianças, né, e adolescentes, no caso com deficiências, ao direito dessa criança, também especialista nessa área de autismo. Então, eu quis trazer uma pessoa para trazer justamente essas informações que muitas vezes nós não temos, né? Então, eu falo que quando eu comecei, né, hoje, a, a trabalhar nessa área, a entender mais esse universo do autismo, eu percebi que não adianta, tá, gente, só nós sabermos sobre a doença ou sobre o tratamento, sobre o diagnóstico, como que nós podemos ajudar a criança autista, mas para ajudar a criança, nós precisamos, enquanto profissionais, família, sociedade, todo mundo estar muito engajado e entender realmente como que nós podemos melhorar a vida dessa criança, tornar as questões acessíveis, não só a questão do tratamento em si, mas também essa parte legal, essa parte que tem a ver com os direitos da criança autista. E faz muito sentido, até para viabilizar o tratamento, muitas vezes nós entendemos quais são os direitos dessa mãe, como que nós podemos tornar a vida dela, dessa família, melhor. Então, por isso eu trouxe aqui a doutora Carla e vou chamá-la aqui no nosso podcast. Aproveita então, já curte, compartilha e se inscreva aqui no canal. Se você está no Spotify, compartilha esse link, começa a seguir, compartilha esse link com mais alguém que também precisa dessa informação, tá bom? Então vamos lá, doutora Olá! Carla. Bem-vinda ao nosso podcast, muito prazer. Já falei um pouco de você, mas se você quiser, pode se apresentar, falar um pouquinho mais sobre você e, enfim, dar as boas-vindas aqui da nossa conversa. Bom, primeiro de tudo, é muito bom estar aqui com vocês para falar de um assunto que eu amo, que é sobre autismo. E não tem como eu não amar falar sobre autismo, porque o autismo bateu literalmente na porta da minha casa. Há 9 anos atrás, nós tivemos o diagnóstico do Gabriel, numa época que não se falava em horas de intervenção, onde a gente não tinha profissionais quase que falavam sobre isso em redes sociais, onde a gente tinha informação só de casos extremamente graves e onde a gente não tinha nenhuma informação sobre direito. Na verdade, o autismo legal surgiu exatamente pela minha busca em procurar os direitos do Gabriel. E eu não encontrava nada, o que eu encontrava era: o autista tem direito a isso, consulte o advogado; o autista tem direito àquilo, consulte o advogado. E eu ficava pensando: e quem não quer consultar um advogado? Eu sou advogada, apesar de eu nunca ter trabalhado com nenhuma causa de pessoa com deficiência, falava: eu quero aprender. E quem não pode pagar um advogado? Fica à margem da lei, né? Então, o que eu achei muito bacana na sua introdução é isso. Quando a gente fala a respeito de direito, a gente fala sobre qualidade de vida, né? Não é frescura, interfere diretamente na vida de milhões de famílias. Porque vocês que acompanham a gente, você, doutora Kelly, sabe tão bem quanto eu, que o diagnóstico não é só para aquela pessoa, para aquela criança, é para a família inteira. A gente está falando de papai, mamãe, irmãos, muitas vezes avós e tios, porque muda toda a dinâmica, valores da família. Então, eu fico muito feliz em hoje a gente ter com o Autismo Legal o maior projeto de divulgação dos direitos do autista da América Latina, porque nunca ninguém ficava falando a respeito disso, de uma forma acessível, de uma forma simples, que qualquer pessoa pudesse entender. Então, eu estou pronta para qualquer pergunta que você me falar, hein? Vamos embora. Perfeito, olha só, muito legal, muito bom saber mesmo isso. Olha só quanto tempo, né, Carla, que você está aqui falando sobre isso, e realmente eu falo que é um ganho muito grande para as famílias. Obrigada por você estar aqui conosco. Então, eu queria perguntar para vocês, né, para você, qual que são hoje, né, entendendo o que temos em relação ao autismo, né, quais que são os direitos legais, né, por lei, ou seja, de uma pessoa autista, né, e sua família no Brasil? O que nós temos? Lei tal, nananã. Queria que você listasse um pouco isso, contextualizasse também um pouco, né,
eu falei só uma adenda antes de falar das leis, tudo, mas eu falei um pouco sobre tratamento do autismo, intervenção precoce em alguns outros podcasts anteriores. Uhum. E quando a gente fala da sociedade, né, a gente está falando de um tratamento, tá, gente, que muitas vezes vai ocupar, no mínimo, né, metade de um dia de uma mãe de segunda a sexta-feira, né, porque são terapias intensivas, precoces, a gente fala de 20 horas semanais, 15 a 20 horas, pelo menos. Às vezes essas horas podem aumentar, né, quando a gente está pensando num tutor que está ali na escola, Uhum. num assistente terapêutico que está lá na escola, ajudando essa criança com autismo. Então, Uhum. porque os pais realmente eles ficam muito perdidos, né? Uma vez que a gente tem o diagnóstico, eu percebi isso lá na clínica, a gente está tendo aí um auxílio muito grande, né, em relação a isso, mas eu percebi, tá, beleza, a criança precisa do tratamento. E agora, como é que faz? Não adianta você falar, ah, então é isso, você precisa de X horas de tratamento, 20 horas, 40 horas que seja, semanais, dá um laudo, né? Ok, já conseguimos o diagnóstico, isso é uma vitória. Conseguimos a orientação do tratamento, quantas horas, isso é uma vitória, né? E nós precisamos entender que isso já é muita coisa e muita gente não tem nem noção disso. Muitos profissionais acabam nem chegando nessas etapas, infelizmente, né? Muitos Exato. médicos acabam diagnosticando tardio, as famílias acabam se perdendo no caminho, não recebendo diagnóstico, ou quando recebe muito tarde. Mas, e aí vem o caminho, tipo, o que eu faço? Estou com o laudo na mão, tenho convênio, ou não tenho convênio, como que eu faço para tornar esse tratamento mais palpável, mais possível? Então, conta para nós. Então, Kelly, é interessante isso, né? Porque tudo que todos nós pais buscamos é a melhor qualidade de vida para os nossos filhos. A questão é que a maioria de nós não entende absolutamente nada do que é autismo. A gente, pais e a sociedade tem aquela visão estereotipada de que autista é aquela pessoa que fica se balançando no canto da sala. E o autismo é muito mais do que isso. Exato. O ponto é que a gente só descobre isso quando o autismo bate literalmente na porta da nossa casa. E aí você sai do consultório com o laudo, com o seu filho, e você sabe de duas coisas que são muito claras para todo mundo. Que você precisa correr, porque você não tem tempo a perder. A neuroplasticidade está chegando, e você precisa correr, você precisa correr. E o segundo ponto é que você não sabe para onde correr. A maioria dos pais saem do consultório do médico sem entender exatamente o que é autismo, sem saber, apesar dos médicos falarem que precisa de tantas horas de fono, de psico, de TO, de aba e tal. O que eu faço? E isso é desesperador para os pais. E muitas vezes eles acabam caindo em mãos de pessoas que hoje em dia têm aos montes, aproveitadores que vendem shake para falar, que vende de método que Nossa, tira shake para autismo. falar. Você Nunca nunca ouviu? fala do Isso céu. vende muito. Tem um nome em inglês, Smooth Speak, um negócio assim, e eles vendem com a promessa de que a pessoa comprando aquilo e tem que tomar uma quantidade razoável, a pessoa Uhum. fala. Então, assim, né, de uma forma muito simples, estou entrando na sua área, mas uma criança que está Sim. subnutrida, é óbvio que ela não tem um desenvolvimento adequado. A ferramenta dela não está pronta para o aprendizado. Mas Sim. isso nunca significa que um shake vai fazer alguém falar. Agora, se aquela criança estiver desnutrida e ela tomar um suplemento alimentar, ok, ela vai estar com a máquina melhor preparada para que ela aprenda através das intervenções. Mas pensa comigo, Kelly, se a maioria das pessoas não tem a menor ideia do que é o autismo e como Sim. funciona esse acompanhamento, você cai em mãos de pessoas que vendem alguma coisa que não pode ser entregue. Né? Nossa, Então, absurdo. por isso é tão importante essas lives que você, tantos outros profissionais fazem e tal, porque a gente está trazendo informação validada, e eu vi que você fez com colegas incríveis, né? Viu Maíra, viu Dr. Paulo, que são pessoas Sim. incríveis que estão E trazendo tem outros ainda informações que vão vir. mega Você, né, Carla? confiáveis, né? Muito obrigada pela parte que me toca, mas é muito importante que a gente tenha esse conhecimento. Sim. Bom, partindo disso,
indo para a parte legal, literalmente falando, a gente tem uma lei que é extremamente importante, através dela a história legal das pessoas autistas mudou no Brasil, que é a Lei 12.764, de dezembro de 2012, que a gente conhece como Lei Berenice Piana. Tá. A partir daquele momento, a pessoa com transtorno do espectro autista passou a ter o status de pessoa com deficiência. O que diz a lei? Diz que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Isso significa que todos os direitos que já foram concedidos em algum momento para a pessoa com deficiência e os direitos que serão concedidos posteriormente podem ser acessados pela pessoa com autismo. Entende que a pessoa autista ganhou esse status de pessoa com deficiência. E isso faz toda a diferença, porque você tem acesso a direitos que, de fato, interferem no dia a dia, na qualidade de vida, na autonomia, na dignidade da pessoa humana. Quando a gente está falando, por exemplo, de direito ao atendimento prioritário, o direito a uma vaga especial de estacionamento, o direito ao BPC Loas, que é um benefício que o governo paga para pessoas com deficiência de baixa renda, pessoas idosas também. A gente tem acesso ao acompanhante especializado, que é o que traz ali na lei, que é esse profissional que acompanha a pessoa autista no ambiente escolar. A gente tem direito a terapias sem limitação, por parte dos planos de saúde, ao atendimento multidisciplinar. A gente tem direito à medicação gratuita, a gente tem direito à compra de carro com isenção, a gente pode ter direito à isenção do IPVA, pode ter direito à compra de passagem aérea com desconto, o direito à não discriminação, o direito à meia entrada, tanto para a pessoa autista, né, ou qualquer pessoa com deficiência, que a gente fala muito do autismo, porque eu vivencio o autismo, né, todo dia em casa, né, mas a pessoa autista ou a pessoa com deficiência, são muitos direitos que se abrem, que não são benefícios. Na verdade, a pessoa com deficiência é uma pessoa que traz na sua vida muitas barreiras, né? Que são as dificuldades que essa pessoa enfrenta frente à sociedade. E esses direitos servem para que a gente possa conceder, a gente, sociedade, possa conceder para essa pessoa uma igualdade de condições e oportunidades com as pessoas sem deficiência. E aí eu parto para uma segunda lei que é mega importante para nós, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que também é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ela é uma lei extensa, tem quase 200 artigos, mas ela é muito didática. Ela traz, porque a Lei Berenice Piana ela é curtinha, 10 artigos, a gente devia ter salvo no celular essa lei, sabe, decorado e tudo mais, ela é super pequenininha, mas ela é extremamente eficiente. Você tem o link, Carla? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Tem sim, o link das duas leis, que são as nossas principais leis quando a gente fala em direitos da pessoa autista e direitos da pessoa com deficiência. Essa Lei Brasileira de Inclusão ela é mais didática, ela é extensa, mas ela é muito bonita, porque ela traz conceitos nos primeiros artigos e depois ela concede os direitos e tem muita coisa que nunca ninguém imaginou que está garantido em lei e a gente está aí implorando direitos. Eu gosto de dizer que direito não é favor, então a gente não precisa implorar, a gente precisa conhecer e exercer. Nossa, Carla, você disse tudo. Gente, direito não é favor. Olha só. E assim, quando a gente fala da criança, né, autista, da família mesmo, que tem, existem muitas dificuldades, limitações. Então, a gente está falando de uma criança, né, que muitas vezes vai ter dificuldade ali de ficar esperando, de ficar numa fila. É difícil, gente. A criança tem crises, né? Assim, a ponto dos pais de começar a chorar e não conseguir fazer as coisas. Situações que a mãe tem que realmente parar de trabalhar, tá? A maioria Quantos casos, dos né? A casos é maioria, assim. gente, é muito difícil, porque é meio período ali, no mínimo, para deixar essa criança, para levar para as terapias, aí vai não sei o que, faz não sei o que. É assim, literalmente, você para a sua vida, né, para realmente fazer aquilo e viver em função disso, né? Eu vejo muitas mães que realmente mudaram carreira, né? A gente conhece as mães muito bem de crianças com autismo, né? Que acabaram
lidando com isso, porque é uma coisa que toma toda a sua vida, né? Então, começaram a estudar na área, tudo, fazer algo relacionado a essa área, justamente porque precisavam estudar por causa dos seus filhos e conseguiram criar algo ali. Mas, assim, quantas mães precisam parar de trabalhar para conseguir isso, né? Esse. Para atender as demandas, né? É, Porque quando a gente recebe o diagnóstico, na verdade a gente para tudo, porque a gente precisa reorganizar toda a vida. Eu falo que o diagnóstico não é um ponto final, mas é uma vírgula, onde você respira, organiza os personagens, organiza o restante da história e continua, porque não dá para parar. A exatamente. gente precisa continuar, mas de fato, valores mudam totalmente. Coisas que antes você se importava, depois de um Sim. diagnóstico, não faz a menor diferença. Coisas que você considerava né, simples do dia a dia agora são muito importantes. E eu dou um exemplo, nós temos aqui em casa 2 filhos, né? O Caio, que está terminando a faculdade de arquitetura e tal, e o Gabriel, agora com 12 anos. Eu digo que a maternidade do Caio e do Gabriel foi totalmente diferente. Tem a questão da idade, do momento que a gente vivia e tudo. Mas o Caio foi uma criança que cresceu como qualquer outra criança. Então, o desenvolvimento dele, a gente achava incrível, ele era um menino super inteligente, mas ele aprendia como qualquer outra pessoa. Era Sim. normal aprender, era natural aprender. Até que veio o Gabriel, que mostrou que o aprendizado não é tão simples assim. E que muitas vezes a gente precisa repetir, 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 para que aprenda. Então, depois da maternidade de um filho atípico, você começa a valorizar cada desenvolvimento, cada conquista. Então, a gente aprende a valorizar cada desenvolvimento. Mas o que você disse, de fato, a vida muda. E acho que uma grande diferença do autismo para qualquer outra deficiência é que a maioria das deficiências tem uma característica física que a identifique. Então, eu encontro uma criança com síndrome de Down, ela tem um rostinho do Down. Eu encontro uma pessoa na cadeira de rodas, a cadeira de rodas já mostra que ela tem uma deficiência física. Eu tenho uma pessoa com deficiência auditiva, ela está falando com as mãos. Eu tenho uma pessoa com deficiência visual, normalmente ele está com um guia. Entende que a maioria das deficiências são visíveis. Mas o autismo é uma deficiência invisível. Por isso a gente enfrenta muito mais preconceito do que a maioria das outras pessoas. Porque as pessoas olham para o nosso filho e falam, mas ele não tem nada, ele não parece autista. A mãe de autista que nunca passou por algum constrangimento, numa fila no atendimento prioritário, é porque nunca saiu de casa. Isso faz parte do nosso dia a dia. As pessoas olham como se você estivesse furando fila, como se você estivesse se aproveitando. Quantas vezes nossos filhos entram em crise, as pessoas olham para você e para o seu filho e te julgam, como você é uma mãe que não consegue colocar limites, ou o seu filho é uma criança sem educação. Sabe, essas são barreiras que a lei traz com o nome de barreiras atitudinais. E são barreiras que trazem muita dificuldade no dia a dia da pessoa com autismo. Só que isso é crime. Né? E muitos de nós não sabemos, e por isso a gente fica mendigando direito, a gente fica mendigando acesso, a gente recebe, às vezes, um pouquinho, sabe? Vocês médicos colocam ali que a criança precisa de 20 horas, e o governo libera 2 horas, e você fica pensando, bom, 2 horas é melhor do que nada, então tudo bem. Não, não é tudo bem. 2 horas provavelmente não faça quase que nenhuma diferença no desenvolvimento do seu filho. Se ele precisa 20 horas, é aquilo que ele vai ter, por bem ou por mal, né? Por bem é pedindo, mandando laudo, abrindo reclamação na INSS. Por mal, muitas vezes, é denunciando, abrindo um processo, porque os nossos filhos precisam daquilo. E se não sou eu para lutar pelos direitos do meu filho, ninguém nunca bateu na porta da minha casa, sabe, Kelly, perguntando se está tudo bem com o Gabriel, se ele tem o atendimento adequado, e ninguém bate na porta de nenhuma mãe de autista. Então a gente precisa ir atrás, não é uma alternativa, é uma necessidade. E em relação, você falou dessas questões, eu acho que é tão importante o que você está falando, as pessoas realmente acham que estão fazendo favor nesse sentido, né? E os pais até ficam um pouco, às vezes eu sinto assim um pouco de receio, eu sinto assim medo mesmo de pedir ou de exigir algo e realmente, sei lá, perder coisas, né? Pais
o medo de perder o emprego, a questão do convênio. Então, tem tantas situações difíceis, né, que as crianças passam, e os pais também. Bom, a gente entendeu dessa questão dessa lei, que eu acho que é super importante. E como que é em relação à escola, né, à educação? Para você ter uma noção, Carla, eu atendi uma paciente que ela tinha uma criança de 5 anos. Acho que era o filho dela estava com 5 anos, eu acredito que ela não tinha ido laudo, demorou muito, né, você imagina que 5 anos já demorou demais, né, mas a gente sabe que a média no Brasil é essa, né, do diagnóstico, 5, 6 anos, às vezes. Normalmente, identifica quando a criança está entrando em fase de alfabetização. É, Muitas crianças têm essa percepção, porque aí na escola as demandas aumentam, né? As é, necessidades aumentam e as diferenças ficam mais claras. E é mais ou menos nessa idade que muitos procuram, principalmente quando a gente está falando de autismo nível 1, né? Que é é, aquele conhecido como autismo leve. Na primeira infância, passa meio sim. batido, sem que as pessoas percebam. Passa meio batido, mas eu vou te dizer, né, Carla, que não é para passar, né? Infelizmente passa. E assim, os casos que eu até atendi no consultório, com essa idade, não era nível 1, viu? Longe de ser nível 1. Infelizmente, era inclusive nível 2 ou até 3, né? Crianças que não falavam, enfim. Mas é isso, vai empurrando com a barriga, né? Porque a gente precisa falar. Às vezes tem coisa que me revolta, e eu falo que eu tenho um senso de justiça, Carla, muito alto. Eu tenho um senso de justiça altíssimo. Então, quando eu vejo uma coisa que eu sinto que eu percebo que é injusto, que sabe assim, fere o que seria o correto para que aquela criança recebeu, eu falo que eu fico assim, revoltadíssima, inconformada, acho que essa é a palavra. Então, para você ter noção, vou te contar um cenário. Uma criança dessa idade, 5 anos, se não me engano, 5 para 6, e aí o que aconteceu? Ela ia para a escola. Aí a mãe, numa escola pública, né? Tudo bem, meu, gente, mesmo que seja particular, tá? Eu tô aqui para falar porque, assim, mesmo escolas particulares não estão preparadas, às vezes até menos preparadas do que as públicas, mas vamos lá, Exato, não, vamos não existe continuar. mais essa regra, né? Há um tempo atrás a gente tinha essa percepção de escolas públicas são ruins, escolas particulares são boas. E na realidade não existe isso. Existem, obviamente, escolas particulares muito boas, Sim, mas eu ousaria dizer que na maioria das vezes as escolas públicas têm, com relação à educação inclusiva, têm feito um trabalho tem feito até muitas vezes mais. melhor do que escolas particulares. Eu acho, agora eu não tenho certeza, enfim, se é escola pública ou particular, mas o que aconteceu? A mãe Aham. ia para a escola e eles falaram assim: olha, seu filho não tá ficando na escola, ele chora o tempo todo, briga, não sei o quê. O que aconteceu? Em vez de ter um programa de inclusão para ele, eles, em vez de. A escola eram 4 horas, né? Ficava só a parte da manhã. Em Já até vez sei o de. final da história, Kelly. Você já até sabe. Aí o que acontecia? A criança ficava com sono, porque a mãe acho que tinha que acordar às 5 horas da manhã, levar o filho que já estava com sono para ir para a escola tal. Ele chegava lá, chorava por 2 horas seguidas, ficava no canto, e aí eles falaram assim: olha, não tá ficando, né? Então, já que ele não tá ficando a manhã inteira, vamos diminuir o tempo. Aí diminuíram o tempo dele de escola. Porque é isso, né? Para inglês ver, para fingir que está fazendo alguma coisa, diminuir o tempo de escola. E olha só, Carla, a mãe acordava às 5 horas da manhã, porque ela tinha que levar essa criança na escola. Ela levava essa criança na escola. Sei lá quanto tempo demorava para ela ir. Aí, depois de 2 horas, ela tinha que ir buscar a criança, porque o horário tinha diminuído. E eu falei, gente, tá tudo errado. Tá tudo errado, não é assim. Aí, enfim, a criança ainda não tinha diagnóstico. Fiz o laudo, fiz o diagnóstico, né? Que já era para ter tido, infelizmente, não tinha. Ou eu não lembro se tinha alguma coisa, ou tinha falado para a mãe, só que não fizeram o laudo, sabe? Umas coisas assim. Isso é muito comum, sabia? Acontece muito dos médicos falarem seu filho é autista, mas não dá laudo. É, Gente, isso. como, né? Como que você vai exercer direitos se você não tem documentado? É Ai, necessário que tenha isso fala. por escrito. Me Exato, eu também explica fico isso, pelo amor de revoltada. Deus. Aí o que aconteceu? A criança ficava com sono, ela estava estressada, cansada, porque não conseguia acordar tão cedo e tal. Resumindo, o que eu fiz? Falei para a mãe, fiz o laudo e fiz um laudo para a escola. Falei, essa criança é autista, ela precisa estudar no período da tarde, então eu falei, ela precisa, é obrigatório, eu coloquei um negócio Perfeito. bem Esse por termo foi letra, especial.
coloquei todos os direitos, né, que ela tinha. Isso aqui, se você não mudar, passível de crime, vocês estão cometendo crime, blá, 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 blá. Acho que assim, tipo, joga, colocando a Aham. escola na Deu uma parede, ameaçada literalmente. básica, mas beleza. É, aí eles conseguiram mudar para o período da tarde, essa criança, e ela falou assim, gente, só o fato de ter mudado para o período da tarde, a criança estava bem menos sonolenta, menos cansada, porque poderia dormir um pouquinho mais, que era o que acontecia. A mãe estava com dificuldade de fazer ele dormir à noite, então a criança não dormia direito, dormia tarde, acordava às 5 da manhã, ficava cansada, enfim, virava um loop infinito. Aí, com o laudo, né, em mãos, a gente está em andamento, né, no processo e tal, mas com o laudo em mãos, elas conseguiram mudar para o período da tarde e a criança está melhor. Aí a gente está brigando agora na escola, né, para ela conseguir um professor especializado ali, um professor não, um auxiliar de classe, né, da turma, Uhum. para especial, né, para criança, a mais, né? Uhum. Aí, resumindo, né, eu estou falando tudo isso porque imagino que a gente, né, eu enquanto profissional, na minha área, preciso entender que não basta eu falar, ó, tá aqui o laudo, beleza. Tem que orientar essa mãe, eu tenho que falar, ó, você vai assim, você faz assado, você tem esse direito, você tem esse direito. Mesmo, né, no caso, ainda sem ter um advogado, né, porque às vezes não tem mesmo condição, ou para ir no Ministério Público demora, enfim. Mas me fala um pouco agora, Carla, sobre os direitos em relação à escola, em relação a esse tipo de educação, como que essa criança poderia ser inserida ao máximo e para que a escola também seja de fato inclusiva, né? Porque a gente está falando tanto em inclusão, uma palavra linda e tal, que bonito, parabéns, né? Só que na hora de fazer inclusão, não acontece. É muito lindo no papel, é muito lindo aquele discurso politicamente correto das escolas e do que Uhum. seja, mas na prática isso não é o que acontece, infelizmente. Então, conta para nós tudo que uma mãe precisa saber. Então, Kelly, você sabe que a gente poderia ficar horas aqui só falando a respeito dos direitos da pessoa autista no ambiente escolar. Ah, eu achei muito legal você falar que você coloca no seu laudo direitos, né? E a gente tem alguns pediatras, neurologistas e mesmo terapeutas que têm colocado no rodapé do laudo o site do Autismo Legal para que as pessoas procurem os direitos ali, Olha só. entendam direitos. Eu tenho achado, assim, eu fiquei sabendo, recebi alguns laudos, algumas mães mandavam, olha onde apareceu o seu perfil, o seu site e tal, achei super bonitinho. Mas por quê? Porque direito de fato interfere no dia a dia. E vamos pensar uma coisa, quando a gente fala a respeito de direitos, a gente está falando novamente de igualdade de condições. Eu preciso proporcionar igualdade de condições para aquele aluno, igualdade de condições com qualquer outro aluno de 5 anos de idade. Então vamos pensar, qualquer outra criança de 5 anos de idade, exemplo desse seu paciente, ele frequenta a escola no mesmo horário, que seja das 7 da manhã, horário do Gabriel, das 7 da manhã às 10 para meio-dia. Qualquer criança tem o direito de frequentar durante o mesmo horário. Por que que aquele menino, por ser autista, tem que sair da escola 2 horas antes? Isso é preconceito, isso é discriminação. Ele não tem o direito de permanecer na escola no mesmo horário que os outros, porque ele é autista. Sabe uma coisa que a gente ouve muito? As escolas entram, para aqueles que já conseguiram acompanhamento especializado, muitas vezes as escolas entram em contato e falam, olha mãe, amanhã não manda seu filho, porque a professora, a tutora, a acompanhante dele tem médico amanhã. Pensa comigo. Quando a professora titular tem médico, eles ligam para todo mundo falando: olha, não manda seu filho para a escola amanhã, porque a professora da classe vai ter médico. Não, eles colocam uma substituta. Por que, que para o aluno com autismo, quando o auxiliar falta, ele precisa ficar em casa? Entende que isso é discriminação. Ele Olha está só. perdendo o direito de permanecer na escola em razão da sua deficiência. Agora, a gente pode precisar, por exemplo, de adaptações. Então, vamos imaginar uma criança com autismo que tem grandes questões sensoriais, né? A maioria dos autistas tem questões sensoriais, alguns mais, outros menos. Então, vamos pensar numa criança que
Quando tem entrada e saída do colégio, aquele mundo de criança entrando e saindo, ela se desregula totalmente, ela não consegue, ela entra em crise e tudo mais. Bom, para aquele caso especificamente, a gente pode precisar, por exemplo, de um laudo do pediatra ou do neurologista, do neuropediatra, psiquiatra infantil, enfim, dizendo que aquela criança precisa entrar 20 minutos mais tarde. Por quê? Porque ela se desregula com o barulho e tudo mais e tal. A mãe vai pegar isso, onde diz que ele necessita, e explica o porquê, e vai solicitar isso na escola por escrito. A escola é obrigada a atender esse pedido. E aí, eu adoro contar histórias para ensinar as coisas. Então, posso contar uma história super simples, que Com serve para certeza. tudo em relação a direitos. A gente está conversando aqui, eu estou conversando com você pelo meu computador. Vou imaginar que alguém passe aqui do meu lado e fala para mim, Carla, você não acha que está na hora de você trocar de computador? Pega um que tem uma resolução de câmera melhor, vai ter uma velocidade mais bacana e tal. Isso é uma coisa, ok? Agora vamos imaginar que a gente agendou a nossa live aqui, você me mandou um link, me passou todas as dicas para a gente ter uma live legal. Eu estou entrando e meu computador não abre, a câmera não funciona, o áudio não está saindo, e alguém fala para mim, Carla, você precisa de um computador novo. Com esse computador você não vai conseguir falar com a Kelly. Entende a diferença entre seria legal, seria bom e você precisa? O que seria bom para a pessoa com deficiência, a gente depende da boa vontade dos outros. Tá. Percebe que existe uma grande diferença entre seria bom e ele necessita. E a gente, sem combinar absolutamente nada, você tocou num ponto antes da gente entrar nesse assunto, que você colocou no laudo do seu paciente que ele necessitava estudar à tarde. A gente sai da área de a mãe gostaria que ele estudasse à tarde, escola, por favor, você pode colocar meu filho para estudar à tarde? Para um outro tipo de argumentação. Este aluno necessita estudar à tarde. Em razão das suas diferenças, que é a deficiência que ele tem, o autismo, ele tem direito a adaptações. Adaptações que pode ser, por exemplo, uma adaptação no horário que ele entra, como aquele exemplo que eu dei para você. Pode ser uma adaptação no turno que ele estuda. Pode ser uma adaptação no conteúdo, porque muitas vezes ele não consegue acompanhar o planejamento de aula que o professor fez para todos os alunos. Então, muitas vezes, ele necessita de uma adaptação no conteúdo. Às vezes, ele necessita, por exemplo, de uma adaptação na avaliação. Então, por exemplo, né, aquele aluno, vamos pensar no aluno um pouquinho mais velho, né, que já consegue ler o texto e responder. Às vezes, para a turma toda, um enunciado de 5 linhas pode ser um enunciado adequado, mas para aquele aluno, um enunciado de 2 linhas pode ser o limite dele. Então, a adaptação para aquele aluno pode ser um enunciado de 2 linhas. Às vezes, a pergunta e a resposta estarem na mesma página. Pode ser, os professores são craques em colocar, por exemplo, 3 perguntas e uma questão só. Então, para aquele aluno, a adaptação pode ser, deu a pergunta, né, o enunciado, pergunta 1, tal coisa, pergunta 2, tal coisa, pergunta 3, que pode ser, inclusive, uma adaptação para pessoas com TDAH. Isso é super comum, pessoas com TDAH respondem o que tem no primeiro e passa para a próxima. Entende que, por isso que a gente não tem um currículo de autistas, a gente não tem um livro didático para autistas, porque cada um tem adaptações individuais. Eles têm o direito a serem tratados de forma desigual, de acordo com a sua desigualdade. Aristóteles já falava isso, né? Antes de Cristo, que a gente deve tratar os iguais de igual forma, mas os desiguais de forma desigual, de acordo com a sua desigualdade. É isso que a lei traz, na verdade. Legal, Carla. Cada um deve trazer, cada um tem o direito a ser tratado de forma desigual, de acordo com a sua desigualdade. Por isso é tão difícil, entende, Kelly? Por isso que muitas vezes a escola fala, não, nós não estamos preparados, mas isso não serve de desculpa. E aí eu vou entrar numa outra questão legal, posso? Pode sim. Eu acredito Educação. que já é o próximo tópico aqui, né? Exato. Então vamos lá, vamos pensar o seguinte, né? A educação é responsabilidade do Estado. Mas o Estado não consegue atender todo mundo. Por isso, ele permite que empresas privadas forneçam esse serviço de educação. Significa que para eu abrir uma escola, eu tenho que ter uma autorização
legal, é uma concessão, é uma permissão para prestar o serviço de educação. E existem regras ali. E entre regras, todas as regras, a gente tem a Constituição, a gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Todas essas garantem o ensino individualizado. Muito Nossa, bem, você não quer prestar esse tipo de serviço, não tem problema, fecha a escola e trabalha com outra coisa. né? Entende? Não é uma opção. A Entendi, inclusão não é uma opção. Não fala ali na lei que o aluno deve ser incluído se a escola tiver dinheiro para fazer inclusão. Não né? fala ali. O ensino deve ser Gente, individualizado se eu tiver profissionais que possam fazer isso, ou se eu quiser fazer. Não existe essa opção. A inclusão é um direito de quem precisa ser incluído e é uma obrigação de quem tem que incluir. E qualquer desculpa que não seja, eu não tenho vaga na minha escola para um aluno, por exemplo, do terceiro ano, pode ser discriminatório. É triste, e né? E, cara, isso acontece muito, né? Assim, é como eu falei, eu tô entrando nisso, mas o que eu percebo é isso, assim, existe um discurso, né? Ah, mas tem vaga. Ah, não, mas meu filho é autista. Ah, então não tem vaga. Ou, ah, não, mas veja bem, peraí, porque, sei lá, nós não temos um programa, ou aquela coisa toda. A gente está caminhando, né? Eu não sei, o quanto que outros países, né? Eu acho que talvez outros países estejam um pouco mais avançados nisso, até queria que você me falasse, né, como que está em relação a isso, mas eu percebo que o Brasil ainda precisa caminhar muito nessa questão da inclusão. E eu vejo de verdade que, pela prática de consultório, que eu vejo as escolas públicas, por terem, né, programas de governo e obrigatoriedades, né, que elas têm que cumprir, um pouco mais até avançadas nessa questão do treinamento, da questão de inclusão, e as escolas particulares muitas vezes se esquivando nesse sentido, ou realmente sem saber o que fazer com essas crianças, sem saber mesmo, assim. Óbvio, o discurso de inclusão é muito lindo, né, Carla? É muito bonito no papel, todo mundo bate palma, foi o que eu falei, mas falta mesmo uma coisa prática, né? Você consegue dizer um pouco mais sobre isso? Como que a gente pode promover a inclusão, em relação, né, até com relação aos direitos? Como que você enxerga isso, assim, do seu ponto de vista, até como mãe mesmo, e como na sua profissão, né, como advogada, que vê, né, assim, levanta essa bandeira, trabalha com isso. Então, eu digo que o lugar onde mais existe desrespeito aos direitos da pessoa autista é na escola. Porque nem Nossa, todas as crianças estão no consultório, nem todas as crianças estão na terapia, nem todas as crianças é estão no verdade. parque, nem todas as crianças estão no shopping, mas está todo mundo na escola. E eu tenho Caramba. pregado sobre isso há muitos anos. A gente precisa capacitar os professores. De uma forma assim, de uma maneira Gente, como é esmagadora, os importante. professores saem sem nenhum tipo de capacitação. Kelly, se a gente falar a respeito dos pediatras, quantos pediatras não sabem identificar o autismo, não Não, sabem não identificar sabem. características autísticas? Eu ousaria dizer que muitos especialistas, e eu vou te contar uma história, você me contou a história de um paciente, eu vou te contar a história de uma pessoa que me procurou aqui no escritório. Ela me disse, Carla, você acha que eu deveria levar minha filha para uma nova avaliação? Eu estou falando de São Paulo. Eu também estou na capital de São Paulo, que tecnicamente é o centro de informação do Brasil. Sim, Ela levou a filha em uma neuropediatra na cidade de São Paulo. São Paulo. O neuropediatra é um especialista no diagnóstico do autismo, ok? sim. A filha dela tinha 7 anos de idade e ela ouviu da neuropediatra que a filha dela não poderia ser autista porque a filha sabia ler e escrever. Eu não sei em qual DSM está dizendo que é um critério diagnóstico não conseguir ler e escrever. Mas eu só posso chegar à conclusão que são profissionais formados há muitos anos e que ainda tinham aquela visão estereotipada do autismo, que é aquela pessoa que não consegue brincar, que não sabe conversar, que não vai ser alfabetizada, que nunca pode trabalhar, que não vai formar família, que não vai ter filhos, entende? Se a gente tem profissionais que tecnicamente são especialistas nisso, que Sim, ainda tem essa visão atrasada, a sociedade toda enxerga o autismo dessa forma. E a gente precisa
muito mais do que falar sobre direitos, falar sobre o autismo. Porque eu vou te dizer uma coisa, a gente só reconhece aquilo que você já conheceu alguma vez na vida. Então, há um tempo atrás, eu não te conhecia. E se eu passasse por você na rua, você seria mais um anônimo na rua. Até o Uhum. momento que eu conheci seu perfil, comecei a te seguir e tudo mais. E o dia que eu passasse por você na rua, eu te reconheceria. Por quê? Porque eu já te conheci antes. Talvez se eu ouvisse a sua voz em algum lugar, eu não reconheceria a sua voz. Mas hoje, conversando esse tempo todo com você, o dia que eu ouvi a sua voz, eu falar, meu, gente, é a Kelly, eu já conversei com ela. Entende Olha que só. as pessoas vão reconhecer o autismo só quando elas conhecerem de fato. Eu falo que eu amo esse símbolo do quebra-cabeça, vou mostrar aqui para vocês, Aham. porque existe o outro símbolo do infinito, né, do autismo, e é o que é uma Sim. questão de gosto, a gente respeita o gosto de cada pessoa. Mas para mim, o símbolo do quebra-cabeça é muito didático. Por quê? Para mim, o quebra-cabeça são todas essas características separadas que o Gabriel tinha aos montes. Saúde! E que nunca ninguém falou para mim, Carla, junta essas características, como um quebra-cabeça. Elas foram se encaixando. E quando eu juntei tudo isso, era óbvio, estava na minha cara, era autismo. Mas eu nunca tinha conhecido o autismo da forma que ele é de verdade. Então, é muito importante que a gente fale sobre autismo. Os professores não foram treinados para fazer adaptações. Eles Não. muitas vezes não conhecem o autismo. E aí eu parto para um pedido, na verdade, para você como médica e para tantos terapeutas que te acompanham e acompanham a gente. Expliquem as adaptações que aquele paciente precisa, mas expliquem de uma forma que quem não é da área médica entenda. Vou te dar um exemplo. Muitas vezes os profissionais colocam, né, que aquela criança necessita de material concreto. E muitas vezes a escola não sabe o que é material concreto. Às vezes a gente coloca que aquela criança ela tem uma hipersensibilidade, ela tem questões sensoriais muito relevantes. Por que, que a gente não pode dizer que aquela criança não consegue encostar em coisas melequentas, como, por exemplo, uma cola, uma tinta, e que quando for feito esse tipo de atividade, deve ser oferecido para ela uma esponja, um pincel, um palitinho para que ela possa utilizar isso. Às vezes, os profissionais colocam que aquela criança tem dificuldade na linguagem receptiva e expressiva. Tudo bem, vocês estão muito acostumados com isso, mas muitas vezes os professores não sabem que linguagem receptiva é entender o que é falado. Linguagem expressiva é falar o que está pensando. Percebe? E aí, de repente, chega aquele laudo muito bonito, muito bem feito, e a escola não entende absolutamente nada do que está sendo pedido ali. O que, que eles fazem? Não fazem nada, porque eles não entenderam. Nada, né? Sendo que quando a gente explica, a gente traduz isso para quem não é um profissional da área, eles podem entender e podem fazer a coisa certa. Porque na maioria esmagadora das vezes, Kelly, a gente não precisa de grandes coisas, não precisa de um super investimento, não precisa de uma mega capacitação. A gente precisa de pequenas adaptações que fazem toda a diferença no aprendizado, na inclusão daquele aluno. Olha só, gente, eu tô tentando lembrar, você falou isso, e eu tô tentando lembrar, porque são alguns pacientes, né, de um paciente que eu atendi recentemente, que ele são gêmeos, né, as 2 crianças com autismo, e eu lembro que eu falei alguma coisa para os pais, que era uma medida simples, assim, eu não lembro se agora era em relação à alimentação, e aí o pai, ele falou: "Doutora, isso que você fez a orientação", que era uma coisa assim, ó: "Faz isso, fazer isso", e já melhorou muito a vida deles, né. Eu tô tentando lembrar o que que era que eu falei, é muita coisa, né, mas é engraçado, porque a gente precisa traduzir o Medicaid, né, e eu falo que eu Uhum. tenho considero um pouco isso um pouco da minha responsabilidade aqui, né, em relação ao Medicaid no geral, porque o Pediatria Descomplicada, né, aqui, ele nasceu com esse intuito, né, a missão de realmente descomplicar a vida dos pais, de trazer essa linguagem mais acessível,
E eu imagino aqui, né, e o autismo legal também, traduzir o juridiquês, porque também é difícil. Tem coisa que às vezes os advogados falam, não, gente, calma, peraí, não entendi nada, traduz, porque começa a falar um monte de termo e precisa ser prático, né? E eu falo que as escolas, Carla, eu já identifiquei isso, dessa necessidade. Não estou. Eu falo que eu sou uma inconformada nata, né? Eu prefiro falar inconformada porque eu quero sempre fazer coisas para resolver os problemas, ajudar. E eu percebo o quanto que existe esse gap, né, de falta de treinamento, dos professores, e nós temos trabalhado aqui agora na clínica, né? A nossa clínica está aqui na Vila Mariana, em São Paulo, para conseguir trazer alguma coisa, né? Um projeto, alguma coisa aí. Em breve nós devemos trazer para essas escolas. Então, para não ser apenas uma inclusão, né, no papel, mas ser uma inclusão de verdade. Que os professores se sintam seguros, né? Eu tenho professores que são meus alunos, meus alunos, meus pacientes. Tenho pacientes que são professores em grandes escolas, tem professores, né, que dão aulas e falam, nossa, realmente, doutora Kelly. E eu perguntei, fiz alguns questionamentos, né? Poxa, vocês têm algum trabalho? Passa o telefone da escola, né? Tanto os pais quanto os próprios professores. E muitos falam, nossa, existe um interesse. Então, o que eu acho, Carla? Existe um interesse da escola. Perfeito. Algumas de fato, né? Mas falta O conhecimento esse prático, de preparo. fato, né? Ah, você estava comentando do seu paciente, e eu lembrei de algumas capacitações que eu tenho feito em escolas, em clínicas e tal, mas especialmente em escolas, sobre um exemplo que eu dou para eles, que todos me olham com uma cara de, nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso, e eu vou te contar. Muitas vezes a gente fala com professores de crianças pequenas, e a gente esquece um pouquinho das adaptações dos maiorzinhos. E as pessoas com autismo, é critério diagnóstico, têm a dificuldade na comunicação. Eles têm uma linguagem muito concreta, muito objetiva, e isso, para quem pensa de forma abstrata, é difícil você fazer a adaptação, porque para você é lógico aquilo que você está dizendo. Muitas vezes a gente não percebe como a gente está dificultando as coisas. Então, eu vou ser sua professora, ok? Eu estou Tá dando aula de bom. matemática para você, para sua turma toda, para a classe, e a gente está falando sobre figuras geométricas. Então, eu falei bastante sobre figuras geométricas, então eu passo para a turma ali. Olha, fala para mim, então, agora, sobre essa parede. Entende que para ninguém eu precisei contextualizar o que eu quero que fale sobre a parede. Eles vão falar provavelmente com uma parede retangular, uma parede quadrada. Eu posso ter, por exemplo, um quadro triangular, um círculo, um pôster em formato circular, enfim, Nossa. porque eu estou trabalhando. Entende? Você já adivinhou o final da minha Aham. questão. Quando eu falo isso para uma pessoa com autismo, ela pode falar: essa parede é grande, essa parede é feia, essa parede está suja, essa parede é bonita. Por quê? Porque a minha pergunta foi: me fale sobre essa parede. Só que tinha todo um contexto da aula de matemática e das figuras geométricas. Muitas vezes o professor fala a respeito de um livro e ele pede para você, fale sobre esse livro. E deixa uma página inteirinha, umas 20 linhas para você responder. E todo mundo entendeu que ele quer que você faça um resumo do livro. Esse livro conta a história de uma mãe com os 2 filhos, e eles tinham um cachorro, foram viajar e tudo mais. Quando eu coloco uma pergunta aberta para uma pessoa com autismo, fale sobre esse livro, ele pode responder: é legal, é chato, é longo, entende? É Gente, curto. faz todo sentido. Não faz. O meu filho, Gabriel, já respondeu muitas vezes isso. E se o professor pergunta, fale sobre esse livro, e ele responde, é chato, ele respondeu errado? Não. É, Ninguém disse que era para fazer um resumo do livro. Então, verdade. muitas vezes, é divertido isso, mas da mesma forma, e o É. professor pode falar assim, mas era óbvio que era para fazer o resumo do livro. Da mesma forma que para a Não é? pessoa autista era óbvio que eu tinha que falar sobre o livro, o que eu quero falar sobre o livro é chato. Né? Então, muitas Olha vezes só, a gente. pessoa. Né? É interessante isso, Não, e não você não é? tá caçoando, entendeu, do professor, é isso que as pessoas têm que entender.
Uhum. que é o cérebro do autista, né? Muitas pessoas falam, né? Mas a questão de como o cérebro do autista funciona. E ele é mais concreto, mas até tem algumas pessoas, né, que falam de ser mais visual mesmo, né? Lógico que Uhum. depende, porque cada autista é de um jeito, mas é um cérebro que não É um entende cérebro mais muito. objetivo, é um cérebro mais É, claro, né? As exato. pessoas neurotípicas, elas observam o contexto. Tudo que a gente fala está ligado ao contexto. Eu vou te dar mais um exemplo. É, Eu posso encontrar você, Kelly, e falar assim: Nossa, como você está bonita. E eu posso falar: Nossa, como você está bonita. Eu usei as mesmas palavras, eu usei inclusive a mesma entonação, mas o meu rosto disse coisas totalmente opostas. Uma eu estava te elogiando de verdade, e a outra eu estava te ironizando, eu estava dizendo, nossa, como você está feia. Entende? As pessoas com autismo têm dificuldade em entender sim, isso. sim. E Essas isso causa nuances, né? transtornos ao longo da vida, né? Porque vamos pensar em adultos autistas, muitas vezes eles são considerados como pessoas sem educação, como pessoas grosseiras, como pessoas que não têm empatia. Por quê? Olha só. Porque eles falam de fato aquilo que eles pensam. E isso não tem a ver com empatia, isso tem a ver com uma coisa que é chamada de teoria da mente, que uma criança com desenvolvimento típico, com 7 anos, faz já perfeitamente. O que é a teoria da mente? Olha, eu dando aula para médica, né? Olha a minha ousadia. Mas, assim, a teoria da mente é conseguir pensar com a cabeça do outro. O Sim, que o sim, outro legal pensa falar. se eu falar dessa forma, né? E isso uma criança já faz. Exemplo, eu falo para a Sim. criança, quem derrubou isso? E ela sabe que foi ela, mas muitas vezes ela mente porque ela sabe que se ela falar que foi o cachorro, então o cachorro vai tomar bronca. Se ela falar que foi ela, a mãe vai falar, eu disse para você não mexer nisso, e ela vai ficar de castigo. Isso é teoria da mente. Eu adequar a minha resposta de acordo com o que eu sei que vai acontecer. Sim. E aí muitas vezes a gente fala, né, o autista não mente. Ele tem dificuldade em fazer essa teoria da mente. E de repente, às vezes, nós, mães de autistas, quando o nosso filho mente, você faz, né? Você faz aquela, não pode mentir, você dá bronca, coloca de castigo, mas por dentro você está comemorando. Uau, olha o desenvolvimento dele. Ele já consegue até mentir, né? Esse é um negócio que, óbvio, a gente não pode contar para ele que a gente está comemorando, mas a mentira é sinal de um super É desenvolvimento, né? verdade. É um desenvolvimento muito Complexo, né? importante, complexo, exato, né? Você já Então, passou por são isso aí, tantas Carla? nuances, né? Já passei por isso. E eu mandava no grupo para as minhas amigas, para as médicas, as profissionais que trabalham com isso, falava, gente, tinha que dar bronca no Gabriel, mas ele mentiu, olha que incrível. É, é, é um segredo que a gente guarda só entre nós mães, mas tudo isso envolve muita coisa, né? Envolve Verdade. muito desenvolvimento que a gente, na verdade, nunca parou para pensar, porque todo mundo faz isso. Mas quando É, você tem alguém que não faz, você percebe a importância de tantos desenvolvimentos. com Mas certeza. entende que a professora não sabe disso. E a professora espera que o seu filho traga as mesmas respostas e entenda o óbvio. Né? E aí, só para concluir esse negócio da questão de escola, muitas vezes a escola não sabe o que fazer porque ela nem sabe qual é a dificuldade da pessoa autista. E às Olha só. vezes o autista não sabe que ele está passando por dificuldade, porque da mesma forma que para todo mundo era óbvio que eu estava falando da parede ligada a figuras geométricas, para ele também era óbvio que eu estava perguntando sobre a parede, ele podia responder qualquer coisa. Então, o óbvio de um não é de outro, né? Com certeza, eu achei muito legal, enfim, essa questão da escola é super importante, né, acho que precisamos capacitar, e eu queria bom, tem tanta coisa para falar, né, mas a gente vai, A gente pode vai ter voltar outro dia para continuar, vai tá ter que bom? ter, porque, meu Deus, é muita coisa ainda. E uma coisa que eu queria, perguntar, né, então entender o caminho, né, uma vez que aquela mãe, vai atrás dos direitos, ou entendendo a questão da escola, né, acho que entendendo também qual é os profissionais aqui, né, que estão nos assistindo, entendendo qual que é o lugar do profissional, então eu até falo a questão do laudo, né, você não pode Uhum. colocar, sugere, muitas vezes, você não pode colocar uma coisa muito assim, firulada, tipo assim, ah, eu acho que tem que ser assim. Não, você tem que
falar o que tem que ser Ah, feito, perfeito. O sem necessita firula. é sempre importante. Aquela pessoa necessita disso, disso e daquilo. Porque se você coloca que eu recomendo, eu entro no campo do seria bom, É, entende? Que é diferente do campo de ele necessita. Por isso é tão solicito, enfim, aí é importante. o e sempre com eu Exato. falo urgência, né, então usar palavras, assim, falando sobre o quanto que isso é benéfico para a criança, o quanto a intervenção Uhum, precoce é importante, quanto a não intervenção, no caso, pode ser um risco e um prejuízo enorme, né, talvez incalculável a essa criança. uhum. Mas, bom, Então, caminhando vamos para só fechar isso, eu tenho o diagnóstico, isso, o médico terapeuta solicitou uma série de coisas, como que eu vou tirar isso do laudo e trazer para a vida do meu filho? isso, Tem algumas coisas que são essenciais, entende? Primeiro, eu tenho que ter documentado o que meu filho precisa. Por exemplo, acompanhante especializado. A lei diz que toda pessoa do espectro autista que necessitar tem direito a acompanhante especializado. Então, eu tenho que estar com o laudo dizendo que ele necessita do acompanhante especializado. Porque não é todo autista que precisa. E sim, não é porque é autista que tem direito. Tem que dizer ali que ele necessita. Por que, que ele necessita? Quais os tipos de adaptação que essa pessoa precisa? Eu tenho isso no laudo médico e nos relatórios dos terapeutas, agora eu vou solicitar para a escola. Presta muita atenção. Porta de escola não é lugar de pedir nada. A gente precisa parar de pedir de boca. A gente precisa documentar isso. Faz um e-mail, faz uma carta para a escola, solicita isso por escrito. Então, eu, Carla, mãe do aluno Gabriel, de tal série, que estuda na escola tal, venho solicitar. Não existe um modelo padrão, mas quem quiser tem modelo de tudo lá no nosso site. Você baixa e usa aquilo como referência, é de graça, não tem que pagar nada, está no Word para você editar no seu computador, onde você quiser. Mas solicito acompanhante especializado, conforme o laudo médico da doutora Kelly Oliveira, da data tal, de acordo com a necessidade específica dele. Você vai protocolar. O que é protocolar? Você faz esse pedido em duas vias. Coloca a data e você vai colocar ali que você concede o prazo de 15 dias para que a escola providencie isso. Em 15 dias dá para todo mundo estruturar bem mudanças dentro de uma escola. Você vai entregar na secretaria e vai pedir para a secretária: você assina aqui embaixo que você recebeu? Muitas escolas assinam que recebeu. Às vezes tem escola que já está ficando esperta e fala, eu não posso assinar requerimento. Não tem problema. Você vai colocar lá que a secretária Carla se recusou a assinar no dia tal, tal horas. Vai direto para o correio e manda essa carta por SEDEX ou com aviso de recebimento, o AR, porque ali você tem como provar que você solicitou isso. 15 dias nada aconteceu, você vai pegar essa cartinha com a cópia do laudo da doutora Kelly, você vai na Secretaria de Educação da sua cidade e você vai fazer a mesma coisa. Secretaria de Educação, eu sou fulano de tal, mãe do aluno tal, que estuda na escola tal, em tal turma. Eu solicitei o acompanhante especializado para ele em tal data. Está aqui o papel comprovante de que eles receberam e eles não fizeram nada até agora. Então, eu preciso da ajuda da Secretaria de Educação para resolver isso. Normalmente, quando chega na Secretaria de Educação, a conversa muda um pouco de figura. E na maioria das vezes tem a solução para o problema. Ai, cara, eu fiz tudo isso e não conseguiu na Secretaria de Educação. Aí você pode partir para denúncias. Você pode denunciar no Ministério da Educação, você pode fazer um registro de boletim de ocorrência por discriminação, porque se é um direito do seu filho, ele está sendo descumprido, isso é discriminatório. Você pode fazer denúncia, abrir reclamação no Reclame Aqui, você pode fazer uma reclamação no consumidor.gov.br, principalmente quando a gente está falando de escolas particulares. Consumidor.gov.br é um site do governo, é um Reclame Aqui do governo, que dá muito resultado. Você pode procurar um advogado e procurar a justiça. Ah, eu não tenho dinheiro para advogado, eu tenho baixa renda, procura a Defensoria Pública, que atende gratuitamente. Pode procurar o Ministério Público, que atende de graça. Pode procurar a OAB, que tem atendimento também. Pode procurar uma faculdade de direito, que está lá com os alunos que estão se formando, que precisam treinar. Então, eles fazem um atendimento gratuito com supervisão, do mesmo jeito que quando você fez residência, do mesmo jeito que sim, quando terapeutas fizeram ali um estágio supervisionado que legal. de estágio
coragem lá, isso, porque eu fazer, porque eu disse, fazer. E ainda, né, essa desculpa de eu não sei o que fazer. E vou dar um argumento ainda mais pesado quando a gente fala com relação a escolas particulares. Penso o seguinte, quando eu contratei uma escola, né, quando eu procurei uma escola, eu assinei um contrato com ela. Qual o serviço que eu contratei para ela prestar? O serviço de educação, certo? Bom, se a escola não Uhum. está prestando o serviço de educação que ela foi contratada, e a educação conforme as peculiaridades de cada aluno, significa que o contrato foi rescindido, certo? Por minha culpa que não paguei mensalidade? Não, eu paguei direitinho. Por sua culpa, a escola que não está prestando serviço de educação adequada. Isso significa que pode me dar o direito à devolução de todas as mensalidades pagas, material escolar, uniforme, perua, além de indenização por danos morais que eu tive, porque afinal de contas eu criei a expectativa, eu coloquei o meu filho na escola para ele receber o serviço de educação. E se isso não foi prestado, eu tenho direito à indenização. Entende que a conversa muda de figura quando você deixa claro que você sabe os seus direitos. Aí, não, mãezinha, não é bem assim. Não, mãezinha, a gente já está providenciando. Não, mãezinha, não foi a nossa intenção. Muitas vezes, uma conversa amistosa pode resolver muita coisa. Mas outras tantas vezes, a gente precisa deixar claro que nós não estamos ali mendigando direito. Nós estamos ali para exercer os direitos dos nossos filhos. E isso precisa ser concedido, tem que ser exercido por bem ou por mal. Caramba, nossa, muito legal, Carla. É super importante o que você falou. Gente, como falta esse conhecimento, né? Acho que é aquilo que você fala, né? A partir do momento que nós sabemos, né, nós conhecemos, nós podemos também pedir, exigir e ter mais noção disso. Mas que legal, assim, importante ter esse caminho e ter também esse acesso, né, Carla, que você dispõe, tanta coisa, tanta informação lá no site, tanta coisa que tem lá no canal, no seu canal, e muita coisa que as pessoas podem realmente ter um caminho, porque eu percebo, sabe, Carla, que é óbvio, triste mesmo, mas assim, os pais, às vezes, eles são vencidos pelo cansaço, né? Eles ficam desanimados, porque muitas vezes não tendo muita noção do direito deles, eles acabam desistindo ou acabam não sabendo a quem recorrer, né? Então eu tenho pacientes, por exemplo, que graves, né? Assim, autismo grave, não verbal, crianças assim, realmente com muita necessidade, 7 anos, não verbal, situações assim bem difíceis, que chegaram a ganhar, né, o processo, foi deferido, tal, o advogado falou, ó, paga. E o convênio foi lá e não pagou. Eu falei assim, gente, como que isso não acontece? Como que o juiz dá lá que precisa acontecer e o convênio faz e não paga? Então, assim, tem situações e situações, né? Eu imagino que isso é uma delas, mas assim, a mesma coisa da Mas escola, né? isso acontece muito, porque muitas pessoas vão ficando pelo meio do caminho, entende? Eu Vem recebo uma pelo negatória cansaço, hoje. né? Exato. É um É negócio. matematicamente, é financeiramente interessante É, eu, convênio, eu, escola, continuar negando, porque pensa que a cada 10 laudos que eles não atendem de forma adequada, 1, 2 entram com processo. E os outros todos eu estou economizando. Por que que eu vou atender um Joãozinho 20 horas por dia, se eu posso atender 20 horas por semana, melhor dizendo, se eu posso atender 20 Joãozinhos 1 hora por semana? Eu tenho 20 famílias que sabem que não é aquilo que a criança precisa, mas que também é melhor do que nada, e eu fico felizinha na minha casa e eu não faço nada. Enquanto isso, meu filho que podia se desenvolver tudo isso, ele se desenvolve só isso aqui. Porque o que ele está recebendo de estímulo é só isso aqui. Percebe como sim. muitas crianças, muitas pessoas com autismo ficam muito aquém do que elas poderiam se desenvolver, Nossa, porque a muito. gente não tem os estímulos e as adaptações e o ensino adequado. Né? Com Isso é certeza. crime. Isso é crime, É porque essas criminoso. pessoas vão crescer
E nós pais não duramos para sempre, a gente não consegue cuidar dos nossos filhos É. para sempre. E o dia que eu faltar, o dia que você faltar, Kelly, você tem as meninas, você cuida delas, e óbvio que a gente não quer faltar, mas o dia Sim, que a gente sim, faltar, o nosso papel de mães é deixar eles o mais autônomo possível, para que sim, eles possam cuidar da vidinha deles, e não que eles sejam um peso para alguém, um peso para a sociedade e um peso para eles mesmos, porque a pessoa sabe ah, quando ela está sendo, a maioria deles sentem quando eles estão sendo deixados de lado. Quantos sim, autistas, né, vivem a incidência de tentativa de suicídio em autistas adultos, ou mesmo em adolescentes autistas, é muito alto, porque você sim, está a vida inteira tentando se adequar a uma sociedade que para você não faz tanto sentido. E aí as terapias vão te fazer ser menos autista? Não, ninguém quer tirar o autismo da pessoa, mas você quer proporcionar melhores ferramentas para que aquela pessoa possa viver de forma satisfatória em uma sociedade que não faz necessariamente tanto sentido. Mas agora sim. ela tem ferramentas para que ela possa viver feliz, porque é isso que a gente quer para os nossos filhos, né? Que eles sejam felizes. Sim, e isso é muito importante, né, Carla, porque eu falo que a conta chega, a gente precisa entender, e a sociedade, né, eu e você, enquanto pessoas aqui da sociedade, quanto médicos profissionais, advogados, que essa conta vai chegar de alguma forma ou de outra, porque os convênios, enfim, fazem isso, as escolas às vezes empurram com a barriga e todo mundo vai empurrando, só que essa criança, ela vai crescer, ela vai se tornar um adulto. Só que a diferença, gente, é brutal. Por exemplo, Estados Unidos, eu conversei isso na live até com o Paulo Liberalesso, ele já entendeu isso, né? A conta ali é do governo, tudo bem. Acho que nós precisamos chegar em algum momento nisso, né? Ou seja, o governo faz um processo de triagem, de estímulo, e ele vai acompanhar essa criança ali, porque ele sabe que se essa criança não se desenvolver, ela não vai ser um adulto funcional, ela não vai ter como trabalhar, ela vai ter que receber, imaginar auxílio Vai para o resto da custar muito vida. mais para o governo, exato. Então, o Agora, o que que é? investimento na infância economiza dinheiro na vida adulta. De Então, fato, é assim, tudo isso. bem, não vamos pensar, ó, é importante o direito da criança, é importante o autista. Gente, supondo que isso não fosse importante, tá? E assim, não tô dizendo que é absurdamente importante. Se fosse só Uhum, por isso já justificava. Mas beleza, vamos pensar só em fator econômico. Vamos pensar só na questão do investimento do dinheiro, né? Isolando uhum. isso, né? Porque vamos pensar que o governo tem que pensar, sei lá, a economia, o Ministério ali da Economia, sei lá. Gente, se você investir 5 anos, que seja 5 anos bem investidos nessa criança, que faz o diagnóstico precoce e fica lá dos 2 até os 7 anos, terapia intensiva. O que que é 5 anos, né? E aí por isso que eu falo que a conta tem que ser de alguém, mas se você for Uhum. colocar ali pelo governo, enfim, que seja viável. O que que são esses 5 anos do que uma criança que vai receber aí, não vai ser funcional, não vai trabalhar, vai ter que receber auxílio pro resto da vida dela. O que que faz mais sentido aqui, né? Exato. Então, enfim, eu falo que é uma economia burra, literalmente. É uma economia burra, Uhum. é uma conta que não faz o menor sentido. E a gente está falando aqui, Carla, eu sei que imagino as pessoas que estão vendo, né? Já sabem. Uhum. Então, mas que essa voz, né, que nós possamos falar, chegue a mais pessoas que precisam ouvir isso e a gente possa também tornar isso possível, né? Tornar o tratamento do autismo possível, capacitar escolas, capacitar profissionais, ajudar pacientes que precisam ter acesso aos direitos deles, que são direitos, afinal de contas, né? Nós deixamos muito Exatamente, claro aqui, você deixa muito claro, não é a favor, mas que seja isso que faça toda a diferença. E, Carla, eu queria que você deixasse aqui uma coisa que você considera o mais importante aqui para os pais, né? A sua mensagem final, e também falar que suas redes sociais, onde que a gente pode te encontrar, o site, o blog, o YouTube, o Instagram. Fale para nós aqui essa mensagem final.
Bom, então antes de eu dar a mensagem final, falar que vocês me encontram em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, e tem o nosso site, autismolegal.com.br. Ali a gente tem tudo que eu falei sobre direito e muito mais, está ali com passo a passo de todo mundo, com Uau! formulários, porque cada direito é exercido de uma forma diferente, cada direito a gente pede em um lugar diferente, cada direito tem regras diferentes. Tem um e-book que você quiser compartilhar depois, inclusive no seu site, você pode colocar. Já foi baixado por mais de 100 mil pessoas, ele é totalmente gratuito sobre todos esses direitos. Então, vocês podem fazer o que vocês bem entenderem. Manda no grupo de mães, manda no grupo da escola, no grupo da família. Só não pode vender, porque a gente está dando de graça. Mas, fora Por isso, vocês podem favor, fazer o que né? vocês bem entenderem com todo esse material sobre os direitos. E aproveitando, assim, a gente tem um filhinho novo aí do Autismo Legal, que é o mapa do desenvolvimento infantil, que vocês encontram ali, é um negócio que não existe em nenhum lugar do mundo, onde os pais entram em um sistema, respondem perguntas sobre o desenvolvimento do próprio filho, e isso é dividido nas 5 áreas de desenvolvimento: social, linguagem cognitiva, motor e AVD, e através de um sistema com algoritmos, ele traz para você objetivos e recomendações específicas de acordo com as áreas do desenvolvimento e onde está o desenvolvimento do seu filho. Para cada objetivo, você tem um vídeo feito por um profissional, um terapeuta que trabalha com desenvolvimento infantil todo santo dia, te ensinando a brincar com o seu filho para que você possa ajudar no desenvolvimento dele. Então, e aí eu vou emendar, né, no qual é a Uau! minha mensagem. Nós temos, isso é criação totalmente brasileira, isso não tem nenhum lugar do mundo, foi com recursos próprios, a gente está trabalhando com isso há mais de 2 anos. Não é método, ok? É ciência pura, é o aprender através da brincadeira. É Sim, assinado sim. pela doutora Débora Kershus, que é uma neuropediatra espetacular e tudo. Então, isso é muito, muito, muito legal, está disponível para todo mundo também. Mas Legal. emendando nisso, eu tenho 2 coisas que para mim são essenciais. A primeira, eu, como mãe, preciso fazer parte do desenvolvimento do meu filho. Eu preciso me envolver na educação dele, eu preciso me desenvolver no desenvolvimento terapêutico dele. Eu preciso arregaçar as mangas e trabalhar junto com meu filho. Mesmo que eu tenha mais dinheiro que qualquer outra pessoa, que eu possa contratar os melhores profissionais para trabalhar com ele. Todos os profissionais são unânimes em responder que pacientes que têm um grande desenvolvimento é porque tem uma família que se envolve com isso. Então, isso é Sim. essencial para o desenvolvimento dos nossos filhos. E o segundo ponto é acreditar que direito não é frescura e não é só para quem tem dinheiro. Direito é qualidade de vida. E que nós, como pais, precisamos lutar pelos direitos dos nossos filhos. Porque o Gabriel, mesmo sendo muito esperto, tendo 12 anos de idade, ele não pode lutar pelos direitos dele. E eu sou a única mãe que ele tem. Então, sou eu que tenho que, muitas vezes, limpar a lágrima, depois de brigar, de chorar e tudo mais, levantar e enfrentar as dificuldades do dia a dia. Porque eu preciso mostrar para ele que a gente não vai mais se calar. A inclusão é um caminho sem volta. A gente ainda fala muito e faz pouco, mas um dia a gente vai parar de falar porque está todo mundo fazendo. Enquanto esse dia não chega, eu, você e milhares de pessoas temos que levantar a nossa voz e parar de mendigar os direitos. Até que um dia todo mundo está fazendo, ok, a gente escolhe uma outra causa e vai brigar por outra coisa. Mas, por enquanto, é sobre a inclusão que a gente vai falar. Ai, que legal. Nossa, amei. Muito obrigada, Carla, incrível. Como é importante essa mensagem para os pais. E eu ainda acrescento uma coisa, né, não só os pais, mas os profissionais também precisam entender isso, né, o seu lugar, que, não é assim: "Ah, não, mãe, é assim mesmo, cada criança tem seu tempo e volta daqui 1 ano, volta daqui 6 meses", e aí a criança vai perdendo tempo. "Ah, não, mas é assim mesmo", e aí o tratamento também fica um pouquinho difícil, um pouquinho de fono, um pouquinho de nada, um pouquinho de psico, e aí fica um pouquinho de nada que não Um resolve o que pouquinho a de criança desenvolvimento, que não né? resolve o que a criança precisa. Então, a gente precisa entrar nesse lugar, né, e eu falo que quando eu entro num objetivo, eu entro de cabeça, Carla, tô
agora, né, nesse universo da questão do autismo, cursando pós, certificação, cursos, e o que eu puder eu quero disseminar essa informação para mais pessoas. Então, gente, depois sigam lá a Carla no Autismo Legal, olha quantos projetos incríveis ela tem, olha quanta coisa que ela está fazendo também para ajudar as crianças, né, e as famílias autistas. Então, Carla, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui. Gente, não se esqueçam aqui de curtir, compartilhar esse podcast. Se você está ouvindo pelo podcast, né, pelo áudio, clica ali, segue, compartilha com alguém. Olha quanta informação que nós trouxemos aqui para vocês. É realmente muito importante que mais pessoas, mais mães, mais pais, mais profissionais tenham acesso a esse conhecimento. Então, muito obrigada, gente. Até o próximo podcast, ou, no caso, o podcast com a doutora Kelly. Espero vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.